Bom dia, graça e paz, aleluia. Que bênção, que manhã gloriosa, maravilhosa. Gente, eu estou tão feliz de ver essas crianças aqui. Ontem eu já fiquei emocionada, já chorei. Como é bom conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor desde pequenininhos, né? Né, crianças? Gente, não repara não, eles estão um pouquinho cansados porque eles oraram a madrugada inteira. Entendeu? Agora eles estão um pouquinho cansados, né? Mas vai valer a pena. Olha, eu quero saber se vocês gostam. Cadê meu filho? Gente, meu filho está fugindo. Caleb, volta aqui. Dá um bom exemplo, meu filho. Cadê as crianças? Vocês vão ouvir a palavra hoje? É mesmo? Ai, meu Deus, que responsabilidade, aumentou agora. Olha, eu quero saber se vocês gostaram mesmo desse acampa-link para ter outro. E com isso vocês vão me provar fazendo uma coisa. Quem dá um pulo mais alto da cadeira agora, tá bom? Eu vou contar até 3, Caleb, volta aqui. Seu lugar é aqui, vem cá. Cadê o Rafael? Cadê as crianças que estão fugindo na hora da palavra? Isso não pode. Ó, na hora que eu contar até 3, quem der o pulo mais alto tá provando que quer um outro acampa-link. Muito rápido, tá, tia Ju? Amém? Vamos lá? Não vale, todo mundo sentado. 1, 2, 3. Ih, a Valentina ganhou, hein? Ó, mais uma vez, pra todo mundo acordar. 1, 2, 3. Muito bem, vai ter mais, tá bom? Ai, Deus, nós amamos vocês. Ô, gente, glória a Deus. Nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a carta a Timóteo. O pastor iniciou esse culto lendo o que Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos mergulhar mais um pouquinho, só que na primeira carta agora. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Já pode abrir aí, do versículo 12 ao 17. Tenho certeza que o Pai vai nos ensinar nesta manhã, muito nesta passagem. E o tema da pregação essa manhã é o pior dos pecadores. Talvez se eu perguntar para você, quem foi o pior dos pecadores na Bíblia? Você pode imaginar várias pessoas, né? Talvez Adão e Eva, Caim, que matou seu irmão, não é assim? Nós vamos lembrar talvez da mulher adúltera, de Judas. Quantas pessoas fizeram tantas coisas más que nós aprendemos na Bíblia, né? Mas só que nessa manhã eu não quero que você foque nisso. Porque o que nós vamos aprender não é sobre quem peca mais, quem peca menos, qual é o maior, qual é o menor pecado. Mas nós vamos entender que existe uma graça que transborda e que cobre tudo isso. Amém? Nós hoje participamos da ceia do Senhor. Nós nos lembramos de um ato tão lindo de amor, de justificação, de graça, de favor. E isso está sobre nós. Amém? Nós vamos ler aqui, nós vamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. E a palavra começa assim, no versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores,
Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Você pode dizer um amém comigo? Amém. Aleluia. Esse é um texto onde apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. E quem diz que é o pior dos pecadores foi ele, Paulo. Ele se descreve assim. E Paulo começa a escrever sobre isso depois que ele inicia a carta, lá no versículo 1, dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Paulo inicia a carta dizendo que ele era um apóstolo, um homem que já tinha um ministério, tinha um chamado, ele estava cumprindo com o propósito dele, a qual Jesus o chamou. E Paulo inicia essa carta dizendo isso, e ele vai ensinar Timóteo como levantar líderes, como ensinar a igreja a viver uma vida de santidade. E tão interessante, irmãos, é que Paulo inicia a carta dizendo que ele era um apóstolo, mas tão rapidamente ele traz ao conhecimento de todo um povo, de toda uma igreja e hoje a toda uma humanidade, quem ele era, de onde Deus o tirou, o que Jesus fez pela vida dele. E isso é muito incrível, isso precisa estar firmado em nossos corações com a nossa vida. Porque eu aprendi que o passado, ele pode ter duas funções para nós. Ele pode nos derrubar ou ele pode nos levantar. Se eu lembro de onde eu vim, se eu lembro de onde Jesus me tirou, qual foi o momento onde a graça transbordou na minha vida, isso me levanta. Agora, se eu lembro do meu passado apenas para me autocondenar, para me criticar, para me inferiorizar, para me fazer ficar agarrado a uma condição, a uma situação ao qual eu vivi, você está permitindo ser derrubado. Só que quando eu lembro do meu passado, para reconhecer quem Deus é, o que Deus fez, querido, aí tudo muda. Aí eu estou reconhecendo quem eu fui e quem hoje eu sou. E isso derrama, isso libera sobre nós uma gratidão, sabe? Isso não nos leva a sermos superiores, a querermos ser superiores uns aos outros, superior a Deus, sabe? Paulo, ele sabe que ele é um apóstolo, mas ele não se esquece quem fez isso por ele. Paulo não se esquece que foi Jesus o causador daquilo tudo, quem o capacitou, quem o preparou, quem o escolheu. Isso precisa ser real no nosso meio, em nossas vidas. Quando Paulo, ele diz que ele é apóstolo, mas ao mesmo tempo ele reconhece quem ele foi, ele nos leva a entender que ele não buscava glória para ele mesmo, ele não buscava reconhecimento para ele mesmo. Ele tinha convicção de que o que ele ensinava, o que ele pregava, o que ele fazia, era para que as pessoas reconhecessem quem Jesus era, o que Jesus era capaz de fazer. Paulo não queria um reconhecimento para ele como homem, ser humano, mas ele diz: eu fui o pior dos pecadores. No entanto que no 17, ele termina dizendo: ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Paulo queria que todas as pessoas, todas as igrejas, todos os pastores, os líderes que ele estava orientando, entendesse
que todo o reconhecimento do que ele ensinava, do que ele fazia, era para Deus, não era para ele próprio. E nós, como igrejas, como seres humanos, precisamos reconhecer essa soberania. Precisamos reconhecer que toda a honra e toda a glória não é para nós, é para o Senhor. Tudo que eu faço, tudo que Deus me chama para fazer, tudo que Ele me capacita a fazer, é para que o nome dEle seja conhecido, é para que Ele seja glorificado, amém? Nós não buscamos reconhecimento para nós, nós não buscamos reconhecimento para o nosso ministério, mas nós vamos lutar, nós vamos fazer com que tudo, para que tudo, o nome do Senhor seja adorado, engrandecido. Assim como Paulo começa dizendo, ele diz que ele foi blasfemo, perseguidor, insolente. Blasfemo quer dizer que é aquela pessoa que lança palavras que ofende o que é divino ou sagrado. Toda vez que você está dizendo coisas que está ofendendo algo que é divino ou sagrado, você está blasfemando. Paulo diz que ele foi esse homem. Ele diz que ele foi perseguidor, porque ele perseguiu os cristãos, ele perseguia a igreja, ele matava aqueles que criam em Jesus. E ele diz que ele era insolente. Insolente significa desrespeitoso, malcriado, atrevido. Paulo considera que ele era essa pessoa. Talvez se eu e você pararmos agora para lembrar o que nós éramos, da onde o Senhor nos tirou, o que nós fazíamos, a gente realmente vai entender como a graça e o favor de Deus é assim imensurável, não se compara. Da onde o Senhor nos tirou, daquele lugar que nós vivíamos, aquilo que nós fazíamos, falávamos, praticávamos. Talvez não foi o que o apóstolo Paulo foi, mas nós vamos ter outras características, outras situações aqui, talvez até pior, a gente pode considerar do que o apóstolo Paulo. Ele reconhece quem ele foi. Então, ele continua dizendo, mas ele alcançou misericórdia. Aleluia! Você alcançou misericórdia. Você é feliz com isso, igreja? Você é feliz que você alcançou a misericórdia, o favor e a graça de Deus? Aleluia! E no decorrer da história a gente vai ver que ele diz que ele foi o pior dos pecadores. E quando nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, nós éramos, não é para te inferiorizar. Talvez hoje a gente leva um entendimento para a igreja de que o homem é muito superior, de que o homem pode muitas coisas. Mas eu quero entender e tirar o foco de você, porque se você pode, não é por causa de você, da sua capacidade, mas é por causa do Espírito Santo de Deus que está sobre você. Então, quando Paulo reconhece o quanto pecador ele era, ele não está se inferiorizando, mas ele está demonstrando que ele tem um coração quebrantado. Então, quando eu reconheço o quão pecador eu fui e o pecador que eu sou, eu não estou me inferiorizando, mas eu estou me quebrantando. E quando nós entendemos que o quebrantamento, gente, é um segredo para sermos tão usados por Deus, nós vamos nos permitir estarmos quebrantados diante de Deus todos os dias, reconhecendo Deus todos os dias. Sabe, às vezes eu me pego em oração achando que eu sei mais do que Deus, achando que eu é que sei o que Ele deve fazer comigo, o que deve acontecer comigo. Às vezes a gente se pega desse jeito.
sabe? Mas eu preciso entender que Ele sabe mais do que eu. Ele vê mais do que eu. Ele entende mais do que eu entendo. Então isso se chama coração quebrantado. Quando eu entendo que Deus é mais e que eu preciso de me diminuir e preciso permitir que Ele cresça. Coração quebrantado é o que o Senhor procura. Sabe, quando nós quebramos um copo, um prato, algo dentro da nossa casa, com certeza aquilo vai perder o valor. Com certeza aquilo para nós não tem mais graça. Aquilo não serve, a gente vai descartar. Não é assim que acontece quando algo se quebra dentro da nossa casa. Por mais que a gente cole com super bond, aquilo perde o valor que aquilo tinha, o benefício que aquilo trazia para nós. Só que com Deus não é assim. Deus ama um coração quebrantado, um coração quebrado diante dEle. Sabe o que significa quebrantado ou quebrantamento? É estar totalmente quebrado diante do Senhor. É a atitude de se prostrar diante de Deus. Então o que Deus procura são corações que estão quebrantados diante dEle, que entende o valor que Ele tem, que entende o que Ele fez por nós. Quando Paulo está contando quem ele era e o que Jesus fez por ele, ele não está se inferiorizando, ele não está voltando ao passado e ficando preso lá, mas ele está demonstrando para a igreja de que ele não é um homem que pode fazer algo pela vida de alguém. Ele não é um homem que pode salvar a vida de alguém, que pode curar, que pode libertar, mas ele está apontando para quem é capaz, para quem pode fazer. Ele está mostrando que ele tem um coração quebrantado e que reconhece a grandeza e o poder de Deus. Então quando você se lembra, meu irmão, da onde você veio, o que Ele fez, da onde Ele te tirou, o que Ele pode fazer por você, você está reconhecendo de que Deus é Deus. Você está tendo um coração quebrantado, quebrado diante de Deus e falando: Senhor, faça o que o Senhor quer fazer de mim. Quem sou eu para entender ou para dizer o que o Senhor deve fazer? Eu apenas te obedeço e quero cumprir com o teu chamado, com o teu propósito. Eu quero alcançar o teu objetivo, porque o Senhor sabe o que é bom para mim. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, olha só o que diz. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Aqui a gente entende, talvez, um pouquinho do motivo do quanto o apóstolo Paulo foi usado por Deus, do quanto o apóstolo Paulo foi um instrumento para alcançar tantas pessoas. Ele tinha um coração quebrantado, ele reconhecia o seu lugar. E é interessante que no versículo vai dizer, volta aqui para mim, que o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, igreja. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Hoje é um dia que nós ceiamos, nós participamos do corpo, nós bebemos do sangue, nós nos lembramos do quanto Jesus fez por nós. E aqui está dizendo que agora os sacrifícios que agradam a Deus não são mais sacrifícios de animais, mas é um sacrifício de um coração, de um espírito quebrantado na tua presença. Às vezes eu acho que eu me sacrifico tanto, às vezes eu acho que eu sirvo tanto, às vezes eu acho que eu faço tanto para Deus, mas eu quero te alertar que se o seu coração não tiver quebrantado, não está agradando a Deus.
Porque a gente sabe que obras não vai salvar ninguém. Obras são resultados de uma vida em santidade, de uma vida que já entende a sua salvação, que já entregou a sua vida para Deus. Mas se você o faz tanto, mas o seu coração não é rendido, o seu coração não está disposto a obedecer o que Deus fala, o que Deus ensina, não está agradando. Às vezes um coração endurecido é aquele coração cheio de egoísmo, cheio de ganância, de soberba. Sabe, um coração que não perdoa, um coração que não ama, um coração que vira a cara para alguém. Esses corações endurecidos não agradam a Deus. Deus espera de nós um coração quebrantado, que reconhece, que entende, que aceita quem Jesus é, e que agora eu devo seguir os seus caminhos, ter a mente de Cristo, fazer o que Ele fez. Jesus fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Levar a cruz de Jesus é fazer o que Ele fez. Levar a cruz de Jesus é até que Ele venha, você obedecer, você buscá-lo, conhecê-lo. Amém. Você não tem que fazer o que Ele fez mais. Foi único, foi suficiente, é eterno, é maravilhoso. Mas você precisa andar como Ele andou, fazer o que Ele fez, o que Ele te ensina. Amém. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 29, existe uma profecia que hoje ela está se cumprindo, que diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Quando Ezequiel está profetizando sobre isso, ele está falando desse novo tempo. Um tempo onde o Senhor ia tirar toda a dureza do nosso coração, toda a frieza espiritual. E Ele iria colocar em nós um coração de carne, um coração sensível, um coração que se submete a quem Jesus era e ao que Jesus fez. Pastora D'Angela pregou aqui sobre o versículo que Jesus fala: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí Jesus continua dizendo assim: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe, o jugo é aquilo que ligava os dois animais. Vamos falar aqui o boi, que é muito conhecido para nós. E o que os fazendeiros, os agricultores faziam? Eles juntavam dois bois, um mais velho e um mais novo. O mais novo, ele era inexperiente, ele era agitado, ele queria ir para o caminho que ele achava que era o certo, ele queria pular, correr, ele não entendia daquilo. Só que o boi mais velho, ele já era experiente, ele era manso, ele sabia o caminho certo. E aí, por que eles juntavam esses dois bois? Para que o mais novo aprendesse com o mais velho. E quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo: você precisa se unir a mim. Porque enquanto você não sabe o caminho, enquanto você é inexperiente, enquanto talvez você é agitado, tem um coração ainda duro, eu vou te ensinar o caminho certo. Eu sou manso, você vai aprender comigo, que sou humilde e sou manso. Quando Jesus fala da humildade e da mansidão que Ele tem, Ele também está dizendo que Ele quer nos ensinar a ser assim. Um coração duro, igreja, é difícil permitir a humildade tomar conta, a mansidão. Quando você aprende de Jesus, que é humilde e manso de coração, Ele quer te ensinar a ter evidências de um coração quebrantado. Eu li certa vez no livro que o pastor Márcio Valadão escreveu, e ele vai falar sobre as evidências de um coração quebrantado. E ele diz que um coração quebrantado está sempre pronto a restituir tudo o que é necessário,
Aqui ele vai falar sobre Zaqueu. Está sempre pronto a perdoar. Um coração quebrantado está sempre pronto a suportar o mal sem reagir. Um coração quebrantado está sempre pronto a retribuir o mal com o bem. O coração quebrantado está sempre pronto a considerar o outro superior a si mesmo. O coração quebrantado está sempre pronto a obedecer. Esse é um coração quebrantado que agrada a Deus. Esse é um sacrifício para nós. Por isso que a palavra vai falar que é o sacrifício que agrada a Deus. Porque para nós essas coisas no dia a dia pode se tornar difícil. Pode parecer ser contraditório, é louco, eu não consigo. Mas eu quero te dizer que quando você entende que você foi tomado por um favor e por uma graça que te cobre, você vai entender que você consegue, que você pode. Apóstolo Paulo era um homem difícil, era um homem grosseiro, ele era um homem mau, ele era um perseguidor, ele era alguém que não gostava da igreja de Jesus. Só que aqui ele está nos revelando que pela misericórdia, pela graça que transbordou na vida dele, ele é um novo homem. Por isso que nós somos novas criaturas. Por isso que Jesus fala: eu nasci de novo. Porque agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia! Eu posso ouvir um aleluia de alguém que sabe que Cristo vive nele? Oh glória! Isso é maravilhoso, irmãos. Você não pode esquecer de onde te tirou, para hoje você reconhecer quem é que faz você brilhar. Quem é que eleva você? Quem é que muda a sua história? Quem é que prospera a sua vida? É Ele, é Jesus. Não sou eu. É tão maravilhoso quando eu me lembro, sabe? Às vezes que eu estou num momento que o coração parece se revoltar, a mente parece ficar enlouquecida, porque tudo dá errado para mim. Querido, vamos ter um coração grato e quebrantado diante de Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Olha de onde Ele te tirou, olha o que Ele está fazendo pela tua vida. Nós não somos gratos apenas pelo que nós temos ou aquilo que Ele pode nos entregar. Não, eu sou grato por saber que eu sou uma nova criatura, que agora eu sou filha de Deus, que o céu é o meu lugar, que eu pertenço a um reino de paz, de justiça e de alegria. Não deixe o seu coração ficar perturbado, irritado, confuso, por causa de algo que você ainda não tem. Apóstolo Paulo está nos ensinando que apesar das suas dores, aflições, apesar de cativeiro, de prisão, de açoites, chicotadas, ele reconhece que isso não era nada diante do que Jesus tinha feito por ele. O sacrifício maior foi feito por Jesus. E eu quero te falar que agora o seu sacrifício tenha um coração quebrantado. É um coração quebrantado que agrada a Deus. Deus não resiste. O soberbo Deus ignora. A palavra vai dizer que Deus se agrada dos humildes, mas aquele que é soberbo, Ele rejeita. Amém? Então, nós vamos amar os que nos odeiam, nós vamos perdoar quem nos feriu, nós vamos pedir perdão quando fizermos mal a alguém. É assim que Jesus nos ensina. Nós vamos considerar sempre o nosso irmão melhor do que nós mesmos. E nós vamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Oh glória! Assim a igreja cresce saudável e vai longe. Aleluia! E aí, eu quero terminar com o versículo 14, que ele diz: contudo,
diante do que eu fiz, diante do que eu fui, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim. Oh meu Deus, isso aqui é maravilhoso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse favor, meu irmão, é o que nós estamos nos lembrando, sabe? A cruz, o sacrifício. No telão estava passando algumas imagens aqui na hora da ministração da ceia, não sei se você viu. Tudo é devido àquilo. Por causa dessa entrega, por causa de Jesus ter cumprido com esse propósito, a graça transbordou sobre a vida de Paulo. A graça transbordou sobre a minha vida. A graça transbordou sobre a vida da Júlia. A graça transbordou sobre a vida do Caleb, das Maria, da Letícia, da Elaine. Existe uma graça, querido, que te cobre, que faz você transbordar, que permite você realmente viver a vida de Cristo e ser igreja do Senhor e ser embaixador dele nessa terra. É por causa dessa graça e desse favor que perdoou os seus pecados e que agora te faz ser um cidadão do céu. Paulo só teve uma nova história e só foi capaz de escrever a maior parte do Novo Testamento, porque ele entendeu que existia uma misericórdia, uma graça, um favor tão imerecido. Paulo entendeu que ele não merecia. O pastor falou aqui, meu irmão, todos nós éramos pecadores, estávamos separados da glória de Deus, e mesmo assim Jesus desce da sua glória, desce do seu trono, se humilha, porque o mundo espiritual, para se manifestar nessa terra, meu irmão, tem que estar sobre um corpo. Então Jesus vem num corpo de uma criança e ele faz tudo que ele fez, para que realmente hoje nós, com o Espírito Santo dele, pudéssemos continuar essa jornada e sermos testemunha dele, contando do que ele fez. Sabe, Jesus dá uma missão para os discípulos e fala: vai, sede minhas testemunhas. Ele está dizendo: agora vocês vão, e vocês vão contar tudo que vocês viram, vocês vão contar tudo que vocês presenciaram, vocês vão contar quem vocês eram e o que eu fiz na vida de vocês. Isso é testemunhar. Não tenha vergonha não, irmão. Não tenha vergonha de testemunhar do que Jesus fez. Às vezes quando a gente se converte, a gente fica acanhado, com vergonha de quem a gente era. Não, porque agora a glória está sobre quem você é, porque agora existe um favor sobre quem você é. E é isso que o mundo precisa saber. Em Atos capítulo 9, quando fala da conversão de Paulo, conta tudo como foi. É muito lindo, vai lá ler Atos capítulo 9. Nós vamos ver que no final, quando ele já está convertido, ele começa a pregar, ele começa a ganhar muitas pessoas para Jesus. Alguns vão olhar para ele e vai dizer assim: este é aquele homem que matava os cristãos? Este é aquele homem que perseguiu os judeus? Às vezes muitos vão olhar para vocês e vão dizer assim: crianças, este é aquele homem, este é aquele menino, este é aquela criança, aquele adolescente que mentia, este é aquele homem que vivia na pornografia, este é aquele homem que traiu a sua mulher. Aí vocês vão de cabeça erguida dizer: sim, porque agora eu não sou mais aquele homem. Agora eu sou um filho amado de Deus. Agora eu sou uma pessoa transformada, porque a graça faz isso. Irmãos, quando nós falamos de graça, não é uma liberação de Deus para você fazer o que você quer daqui para frente. A graça, ela é tão extraordinária que ela te transforma. Quando Paulo vai escrever para Tito, ele fala assim, ó, Tito capítulo 2 versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ok? Até aí está entendido. A graça, ela se manifestou salvadora. Agora ele fala assim, ó,
ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É isso que a graça faz. Aleluia! Porque se você continua numa vida... Gente, o pecado, ele é um acidente na vida do cristão. Sabe quando você sai de carro e fura o pneu? Você não planejava aquilo, planejava? Foi um acidente. Quando um cristão peca, é por acidente. Não pode ser programado. Sabe, porque nós continuamos uma vida aqui nessa terra sujeitos a falhas. Nós ainda somos seres humanos, cheios do Espírito Santo, mas sujeitos a erros. Mas o cristão, se erra, foi por um acidente. Não foi porque ele planejou. Não foi porque isso é uma rotina na vida dele. Porque a graça te limpa. O sangue de Cristo te lava. Amém? O sangue de Cristo, meu irmão, faz de você uma pessoa protegida e alvo mais que a neve, justo e santificado, para viver com Ele na eternidade, amém? Eu quero que você se levanta e nós vamos finalizar lendo em Salmo 103, que é um versículo que nos ajuda a entender como nós precisamos ser gratos a Deus. Eu quero finalizar essa mensagem pedindo a você para reconhecer o que Jesus fez pela sua vida. Eu quero que você termine esse culto em gratidão a Deus. Você está sendo grato porque Ele fez na cruz por você. E devido a isso você está aqui. Aleluia! Olha só o que diz Salmo 103. Que todo o meu ser louve o Senhor. E que não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Outras versões vão dizer que todo o meu ser louve sempre ao Senhor. E que eu nunca me esqueça de nenhum dos teus feitos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte, me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim, eu continuo jovem e forte, como águia. Aleluia, igreja! Então, que o nosso ser continue sempre louvando ao Senhor. E que nós nunca venhamos nos esquecer de todos os feitos dele por nós, amém? Eu gostaria de finalizar. O Bernardo não está aqui. Aquela segunda canção que nós cantamos com muita alegria. Não, é a segunda. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei